Quero abordar ainda, né, os encaminhamentos para a rede de atendimento e os acompanhamentos que advêm desses encaminhamentos, né. A colega também já citou, né, como assistente social, esses encaminhamentos de uma forma mais explicitada para a rede, né, mas de todos os atendimentos prestados por profissionais da psicologia e do serviço social, né, podem derivar encaminhamentos para outros setores. Então, conforme a gente foi falando, né, sobre os atendimentos, tanto individuais, né, nas situações de concessão de medida, nas situações de revogação, nos atendimentos em grupo, podem sim acontecer encaminhamentos para outros setores, porque há uma limitação no nosso atendimento, né, dentro desse sistema de justiça. Então, a gente precisa entender até onde vai a nossa atuação e quando a gente precisa que outros setores sejam demandados, né. Ter a clareza disso é muito importante. Então, vale destacar, né, também que cada comarca tem uma realidade muito distinta de atendimento e de articulação com essa rede de atendimento à mulher em situação de violência. O sistema de justiça, através do judiciário, ele é apenas um, né, dos atores dessa rede de atendimento. Portanto, é imprescindível para nós que vamos atuar nessa área que se conheçam os órgãos da cidade, né, que você está, que você irá atuar, para efetivar os encaminhamentos de forma adequada, né. Para os assistentes sociais, essa é uma temática um pouco mais familiar, né. Para os psicólogos, é preciso que a gente amplie nossos conhecimentos sobre essa legislação, né, e sobre a rede de atendimento em assistência social e em saúde, para que os encaminhamentos saiam mesmo, né, adequados. Na realidade de Curitiba, né, dentro da Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, se permitiu o acesso às mulheres, né, dos mais diversos serviços em um mesmo local. A casa ela tem esse caráter de concentrar, né, nessa sua estrutura, vários atendimentos. Então, conta com um atendimento psicossocial de acolhimento, né, conta com uma delegacia da mulher para o registro do boletim de ocorrência e a solicitação da medida protetiva, né, conta com o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, né, com o módulo da Patrulha Maria da Penha, que faz, né, o acompanhamento das medidas protetivas de urgência vigentes, tudo isso num mesmo local. Então, de muita facilidade de acesso à mulher, né, e facilidade desse trânsito entre, né, os órgãos de atendimento. No entanto, os atendimentos pelas políticas públicas, né, de assistência social e de saúde, como o CRAS, como o CREAS, o CAPS, né, as unidades de saúde, eles também demandavam articulação externa à Casa da Mulher Brasileira para a realização dos acontecimentos, porque não estão dentro da casa esses atendimentos, né. Então, se dá muito próximo da forma de atuação nas comarcas do interior, né. Você estará dentro do fórum, dentro do juizado e precisará acionar, né, outros entes da rede para a realização desses encaminhamentos. Então, os encaminhamentos à rede, né, eles não podem ser tratados como uma transferência de responsabilidade, mas sim como um direcionamento ao serviço adequado. Por isso a importância, né, da gente mapear os agentes locais envolvidos no atendimento à mulher em situação de violência, para possibilitar os encaminhamentos às demandas apresentadas por elas, para que eles sejam efetivos e com isso, né, a mulher se sinta segura e fortalecida. Outros pontos importantes que eu gostaria de abordar sobre o atendimento à mulher em situação de violência. Então, na vivência de atendimento às mulheres em situação de violência, né, no cotidiano dos meus atendimentos, principalmente na Casa da Mulher Brasileira, eu percebia muito essa demanda pelo atendimento psicológico, né. Na prática, dentro do sistema de justiça, é preciso que a gente tenha atenção, né, e não confunda a abordagem psicossocial requerida, né, nesses casos e a psicoterapia. Elas diferem nas formas de intervenção e nos objetivos, né. A abordagem psicossocial, ela tá ali para auxiliar na superação da violação de direitos. Outro ponto é que o enfrentamento da violência, ele implica, né, o profissional adotar uma posição clara de que não há justificativa para a violência.
Portanto, né, o psicólogo, o assistente social precisam ter clareza em relação à condenação de todos os tipos de violência contra as mulheres, uma vez que adotar uma postura de neutralidade pode significar a perpetuação da violência, né? Então, nos colocar numa posição enfática, né, de que nenhuma forma de violência é aceita, também é uma forma de auxiliar a mulher a entender esse contexto e conseguir refletir sobre sua condição de situação, né, de mulher em situação de violência. Outra questão ainda é que a CEVID, né, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça, tem uma recomendação de 2022, né, sobre a não utilização de práticas de constelação familiar ou sistêmica, né, pelos magistrados, equipes multidisciplinares, para o processamento dos feitos relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Então, para que essas práticas não sejam usadas nos serviços diretos ou tangenciais oferecidos pelo Poder Judiciário. Então, é uma questão a se atentar. Por fim, eu vou trazer os atendimentos, né, brevemente possíveis com o autor ou autora de violência doméstica e familiar, né? Então, uma das questões é que os atendimentos à autora de violência, eles devem ser realizados de forma, né, individualizada e não inseridos dentro dos grupos reflexivos e responsabilizantes para homens, né? Então, se há uma determinação de uma autora de violência para a participação, né, em grupo reflexivo e responsabilizante, o profissional que atuar nessa situação deve se atentar, né, para que esse atendimento seja realizado de forma individual e não que a autora seja inserida nesses grupos que são específicos e exclusivos para homens, né? Para que não haja aí uma situação, né, de constrangimento ou mesmo de perpetuação da violência. Mesmo ela sendo a autora de violência, ela pode ter sofrido violências por parte de outros homens, né? Com relação aos atendimentos em grupos reflexivos e responsabilizantes para homens autores de violência, haverá, né, um curso bem específico e pormenorizado para os profissionais que vão atuar na área. Então, aqui nós vamos trazer alguns panoramas gerais, só para instigar, né, também o interesse no atendimento nesta frente, né, que é uma frente tão importante, né, como forma também de prevenção à violência doméstica e familiar. Então, o CNJ, ele tem uma recomendação que orienta os tribunais de justiça dos estados, né, que instituam e mantenham programas voltados à reflexão e sensibilização de autores de violência doméstica e familiar. Essa diretriz, né, trazida pelo CNJ, ela mostra que o foco, né, desses grupos reflexivos e responsabilizantes, ele deve ser em processos de reflexão e responsabilização. O grupo, nesse caso, vai ter uma função importante de troca entre os sujeitos e suas subjetividades, né, nas relações vivenciais que vão se criar a partir do contato entre esses homens, e com isso, né, dentro desse grupo vão surgir problematizações, questionamentos, e aí sim, advir disso, reflexões, né? As reflexões, a gente pensa aqui não como uma reabilitação ou uma reeducação do homem, não se quer através do grupo ensinar como os homens devem se comportar, mas focalizar na transformação desse homem e no trabalho, né, de aspectos de responsabilização pelos atos violentos, então na autorresponsabilização. A ideia do grupo, né, é permitir a abertura para diálogo entre os participantes, a abertura para diversidade, como forma, né, de construção de novos conhecimentos coletivos que transformem a realidade desses homens. Então, é uma possibilidade para eles de reformulação de si, né, e da sua visão de mundo a partir das temáticas trabalhadas, né? Então, o grupo ele objetiva uma forma de criar relações de gênero mais equitativas e por isso é uma forma de prevenção a novas violências domésticas e familiares contra a mulher, né? Esses grupos, pelas recomendações, né, eles devem ocorrer de forma
preferencialmente presencial, né, com a previsão mínima de 8 encontros, né, ou 3 meses de duração, e esses encontros, eles devem ter a duração aproximada de 2 horas cada, né. Os grupos, eles devem ser facilitados preferencialmente por uma dupla mista, então do gênero masculino e feminino, né, e por profissionais das áreas de psicologia ou do serviço social, que já tenham sido previamente capacitados, né, nas temáticas sobre gênero, sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. É, os temas, então, previstos para serem trabalhados dentro desses grupos, né, são, em torno, da questão de gênero, das masculinidades. Então, é importante pensar, né, as formas diferentes deste homem se relacionar, né, com as masculinidades e a importância, né, dessa desvinculação da masculinidade com a violência, né. Outros temas são a Lei Maria da Penha, as relações familiares, as metodologias de tratativas de conflitos, né, a saúde do homem, entre outros tantos que podem ser previstos, né, e distribuídos dentro desses encontros realizados, mas sempre com esse caráter, né, e com esse foco nos processos reflexivos e de responsabilização. Ainda, né, uma possibilidade de atendimento também ao autor ou autora de violência está nas audiências de custódia, né, e isso se dá, mais comumente dentro da atuação da Censu, né, mas vou citar aqui então, porque há uma normativa, né, que trata, né, então dos atendimentos pela equipe multidisciplinar, né, para promover o acolhimento e reunir informações, né, sobre essa pessoa que está passando pelo sistema penal. Então, tanto os psicólogos como os assistentes sociais, eles vão emitir, né, um relatório aí acerca dessas questões, visualizadas, né, tanto questões sociais como familiares, né, e repassadas para o juiz no momento da audiência de custódia. E esse atendimento, ele continua também depois da audiência, né, onde aí se busca identificar as necessidades, as vulnerabilidades individuais para os encaminhamentos necessários ao caso. Eu trouxe, né, um panorama bem geral das formas de atuação, né, considerando o tempo, né, dessa capacitação, mas com essa possibilidade desse olhar, né, para os profissionais da equipe multi, eh, de para além do que está posto aqui, né, das possibilidades, de cada comarca efetuar trabalhos, né, de, interesse para realmente a prevenção, né, e a erradicação de todas as formas de violência contra a mulher. Então, são tópicos importantes os que foram tratados, mas para além deles existem outras possibilidades a serem pensadas. Obrigada pela atenção até aqui e nos encontramos numa próxima capacitação.